Autoridades, sejam bem-vindos a mais um Drive and Talk, onde eu respondo perguntas para vocês direto das minhas redes sociais enquanto eu faço o meu commute aqui em Dubai, porque eu tenho 28 minutos para chegar em casa, ou seja, bastante tempo para responder vocês e é isso que eu vou fazer nesse momento. Pergunta número 1. Qual a diferença entre comprar um imóvel pronto e investir em um imóvel na planta em Miami? Qual oferece mais vantagens? Vamos lá, pessoal. Isso é muito importante, tá? Saber essa diferença, porque o mercado imobiliário é legal, mas nem todo imóvel é igual ao outro, tá? Para cada objetivo que você tem enquanto investidor, enquanto comprador, você vai a preferir comprar um imóvel pronto ou um imóvel na planta. Tá? O que eu tenho para dizer a vocês sobre isso? Primeiro, para quando vocês precisam um imóvel? Se você estiver se mudando para Miami, tá? E você não quer gastar dinheiro com aluguel, o que eu recomendo, porque o aluguel em Miami está muito caro, é muito melhor você comprar o imóvel pronto, né? Porque você já vai se mudar para Miami, você já compra o imóvel pronto. Você já inicia esse processo de mudança, sabendo para onde você vai morar, levando em consideração que você já conhece a região, você não vai se preocupar com nada, você já sabe exatamente como é que é a planta do imóvel, então você vai salvar bastante tempo, bastante dinheiro no que diz respeito à locação, então tudo isso são pontos positivos. Agora, se você tem tempo para se programar, para se mudar, eu recomendo você comprar um imóvel na planta, porque o imóvel na planta, ele te permite, a vantagem de comprar o imóvel na planta é que normalmente ele tem um preço melhor do que o imóvel pronto, né? Normalmente, às vezes esse preço se ajusta, né? Mas normalmente você tem um deságio no imóvel na planta, justamente pelo fato que você vai pagar algo para receber no futuro. Então, se você tem esse plano de planejamento, esse tempo de planejamento, vale mais você comprar na planta. Um outro ponto, se você tem condições de botar 50% de entrada, mais vale você comprar o imóvel na planta. Por que 50%? Porque normalmente é isso que os developers cobram durante a construção, são 50%. Por que é mais vantajoso botar 50% no imóvel na planta e não no imóvel pronto? Porque no imóvel na planta, esses 50% você basicamente está financiando sem juros, né? Você vai ter um plano de pagamento do developer, normalmente 10% de entrada, 10% quando começa a obra, 10% quando a obra avança, mais 10%. Então ele faz 5 eventos de capitalização, onde você faz esse pagamento e ele é sem juros e sem correção monetária, diferente do Brasil. Se você não tem condições de fazer isso, né, de botar 50% de entrada, você só pode botar 25%, 30%, 35%, aí você compra o imóvel pronto, porque você pode pegar um financiamento bancário que vai te dar a possibilidade de comprar o imóvel que você quer, sem você botar todo o dinheiro na frente. Então, isso levando em consideração o lado de quem quer comprar para morar. Quem está comprando para investimento, basicamente o que ele tem que analisar é se ele está fazendo um investimento porque ele quer ter receita imediata. E se você quer ter receita imediata, você não compra imóvel na planta, né? Normalmente um imóvel pronto, ele tem um potencial de apreciação menor, mas te gera renda a partir de já, né? Se você souber administrar bem essa renda, você vai conseguir fazer um bom investimento, um bom dinheiro ao longo desses 5 anos, 4 anos, que normalmente levam os prédios para serem construídos. Se você não necessita da renda periódica, mensal, você compra um imóvel na planta, porque você, apesar de não ter a renda, você vai ter um potencial de valorização maior. Em Miami a gente está falando aí de 20% a 25% que os imóveis se valorizam na planta. Então é uma coisa bacana, é uma coisa interessante. A gente está falando do imóvel como um todo se valorizar 20% a 25%, mas como você só bota 50% do valor da obra durante
a construção, você tem uma rentabilidade ainda maior. Então, basicamente, são esses os pontos que você tem que avaliar. A sua pressa para morar no imóvel, se você for comprador, ou a sua necessidade de financiamento ou não, ou se você for investidor, se você tem necessidade de receber dinheiro a partir de agora, ou se você pode esperar isso para o futuro. Pergunta número 2. Como as taxas de câmbio podem impactar meus investimentos em imóveis nos Estados Unidos e como posso me proteger dessas valorizações? Muito importante essa pergunta, tá? Porque muita gente decide investir em imóvel. Eu nunca vi alguém investir em imóvel nos Estados Unidos e depois mandar o dinheiro de volta para o Brasil, tá? Então a gente já parte desse ponto. Se tu partir desse ponto, né, que você vai fazer um investimento fora do seu país porque você quer proteção patrimonial, proteção contra o governo, né? Você quer diversificação, a taxa de câmbio não interessa mais. Você vai internacionalizar a quantidade de dinheiro que você quer internacionalizar. Se a taxa de câmbio é 2, 3, 4 ou 5, não interessa. Você está protegendo aquela parcela do seu patrimônio. Agora, tem gente que está se programando ainda para mudar para os Estados Unidos, está se programando ainda para fazer isso, ainda não tem conta nos Estados Unidos, ainda não tem empresa. A melhor forma que eu falo para os meus investidores, para os meus clientes fazerem é o seguinte: mesmo que você não vá fazer esse investimento hoje, você vai fazer daqui a um ano, tá? Você já tomou a decisão de fazer, bota esse dinheiro em dólar. Bota esse dinheiro em dólar, porque aí você não se preocupa mais, tá? Como que você faz isso? Você pode, se você tiver uma conta nos Estados Unidos, começar a mandar a grana para lá, internacionalize esse capital, porque daí você se protege, você faz um hedge. Ou se você não tem a conta nos Estados Unidos para onde você vai mandar, investe num fundo cambial no Brasil. Porque investir no fundo cambial vai te permitir você não ter essa variação. Então você vai se proteger bastante. Porque no momento que você toma a decisão e fica torcendo para o dólar cair, você está ferrado. Número 3. Quais são os custos envolvidos na compra e manutenção de um imóvel em Miami para investidores brasileiros? Bom, na compra do imóvel você tem que considerar alguns custos, tá? Quando você compra um imóvel, você tem que considerar aproximadamente, se você for comprar um imóvel à vista, você pode considerar cerca de 3% de closing cost, que é cartório, registro, seguro, de título, enfim, de 2 a 3%. Se você for comprar um imóvel financiado, você pode considerar de 4 a 6% de custo extra na compra do imóvel. Agora, na manutenção do imóvel, você precisa levar em consideração a taxa de propriedade, se você estiver na região de Miami, que é o IPTU, mais a taxa de condomínio, que nesse momento os prédios antigos em Miami estão com a taxa muito alta, então vale a pena comprar imóvel na planta. Se você estiver na região de Orlando, além desses dois custos, tá, de IPTU e de taxa de condomínio, você ainda precisa se preocupar com a taxa de beneficiamento do condado, porque muitos developers eles fazem essas obras maiores e é o condado que financia a infraestrutura e depois eles cobram isso do comprador do imóvel. Então é isso que você precisa considerar. Quais os documentos e procedimentos legais são necessários para um brasileiro comprar imóvel em Miami? Vamos lá. Lá em Miami você vai precisar de uma cópia do passaporte. Se você for comprar à vista, somente a cópia do passaporte. Somente a cópia do passaporte. Nem dinheiro, nem conta você precisa ter, porque você pode mandar o seu dinheiro direto do Brasil para a Title Company. Se você for financiar, você vai precisar ter uma conta no banco e também comprovante bancário e imposto de renda dos últimos 3 anos para você poder aplicar para o financiamento bancário. Além disso, na transferência do recurso do Brasil para os Estados Unidos, você vai precisar do contrato de compra e venda do seu imóvel para justificar a saída do dinheiro e, logicamente, esse dinheiro tem que estar limpo. Fora isso, não existem maiores complicações. Como o mercado de aluguel de temporada em Miami pode gerar uma renda extra significativa para investidores? Pode sim, tá? Mas em Miami você precisa ter... a temporada alta em Miami é de maio a novembro, tá? Depois dá uma caída, mas de maio a novembro é a coisa boa.
Mas em Miami você precisa levar em consideração que a maioria dos prédios antigos não permite o aluguel de curta temporada. E quando permitem, cobra uma taxa extra para isso. Então você, quando for comprar um imóvel num prédio que permite, você precisa se certificar disso. E tem regiões em Miami que não podem fazer. Algumas regiões de South Beach, por exemplo, não pode fazer Airbnb se você não tem uma licença especial. O bairro, pelas minhas análises, e se você quiser receber essa análise, você pode se registrar no link abaixo, no comentário. O bairro que mais fatura é a Brickell. Não significa que tem o maior retorno, mas é o bairro que mais fatura por ano. Eu tenho o maior ticket médio e a maior taxa de ocupação. Então você precisa prestar atenção nessas informações para você poder fazer um bom investimento. Nem tudo que brilha é ouro. Muitos projetos, muitas administradoras cobram até 50% de taxa de administração para fazer a gestão do seu imóvel. Mas definitivamente Miami é uma excelente cidade para você investir em imóveis de curta temporada. Beleza, pessoal? Isso é o nosso Drive and Talk de hoje. Façam suas perguntas. Amanhã a gente volta. Até mais.